Eu sempre tive muito afeto por fazer visitas domiciliares, onde eu faço a consulta com o meu paciente no seu ambiente, que é a sua casa. E nesse momento eu entro na intimidade do meu paciente. E eu faço a visita domiciliar desde a época da faculdade. Na Universidade Estadual de Santa Cruz, nós éramos motivados a fazer isso desde o primeiro semestre, inserido no programa de saúde da família. Hoje em dia eu me motivo por motivações próprias, mas tem algumas outras pessoas que me motivam, como doutora Lilian, que é geriatra e que foi a geriatra da minha avó e que me encantou no momento que fez a visita da minha avó, há uns 5 anos atrás, onde ela passou quase 1h30, 2 horas na casa dela, avaliando a intimidade da minha avó. E depois de formado, eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas maravilhosas, como a doutora Lara Parente, que hoje é anestesista, com a enfermeira Karine, a enfermeira Érica, com Sandro, que foram grandes motivadores para que eu exercesse a atividade de médico de saúde da família no programa de saúde da família em Camaçari, logo que eu me formei. E eu puxei esses ensinamentos ao longo da vida que eu adquiri por experiência própria e com outras pessoas, a experiência de fazer a visita domiciliar, que para mim é extremamente gratificante. E a partir do momento que eu entro na intimidade do meu paciente, eu reconheço que existe um cuidador, algumas vezes cuidadores, por detrás do paciente. E esse cuidador também tem muitas coisas por detrás. Então não é incomum de eu fazer a visita ao meu paciente e identificar que existe um sofrimento que vai além do indivíduo que eu fui atender. E geralmente esse sofrimento está presente na casa inteira, em todos aqueles que estão envolvidos no cuidado do indivíduo que está doente. Quem já passou pela experiência de ser doente, de adoecer, sabe que a dor é significante, mas quem cuida e quem já teve a oportunidade de cuidar de alguém doente sabe que existe também uma preocupação, um sofrimento por dentro de quem cuida. E essas preocupações são diversas, mas principalmente motivada pela insegurança do que pode acontecer com aquele nosso ente querido. E isso faz com que haja repercussões psíquicas e, consequentemente, repercussões físicas. Só que a maior preocupação que nós devemos ter com os cuidadores é que, pelo hábito de cuidar do outro, muitas vezes esquece de cuidar de si. Isso não é incomum. Então, se você tem algum familiar que você reconhece que é um cuidador crônico, nós devemos reconhecê-lo como um indivíduo doente. A partir do momento que o indivíduo é um cuidador, ele passa a ser um indivíduo doente, por diversas condições, principalmente o envolvimento psíquico que ele tem com o indivíduo que ele cuida, e essa repercussão psíquica provoca sofrimentos no organismo físico. E geralmente esses indivíduos que são cuidadores de doentes também têm problemas. Não é incomum encontrarmos cuidadores que são portadores de diabetes, de hipertensão, que são portadores de doenças que aumentam o risco de desenvolver infarto, derrame, problemas crônicos semelhantes àqueles que ele está cuidando. Vou dar um exemplo. Um indivíduo que é cuidador de um paciente, de um familiar que teve um AVC. Esse cuidador, esse indivíduo, geralmente é portador de hipertensão, diabetes, que facilita que ele desenvolva o mesmo problema daquele paciente que ele está cuidando. Se for um familiar onde há um componente genético, um hereditário ali envolvido, isso faz muito sentido, esse raciocínio. E a partir do momento que esse indivíduo não se cuida, ele descontrola a sua doença, hipertensão, diabetes, e facilita que ocorra esses eventos, esses desfechos catastróficos que ocorrem com infarto e derrame, por exemplo, que são condições limitantes e que motivam a minha ida à casa do paciente, porque ele não consegue vir ao meu encontro para fazer o atendimento de forma convencional. Então, o cuidador, ele precisa também ser cuidado.